que essa palavra seja entendida, que essa palavra, meu Pai, produza temor e salvação para o teu povo. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, antes de nós começarmos a ler 1 Timóteo. Eu tenho 31 anos de casado. Eu mostro o meu amor pela minha esposa Rose, pela palavra que eu guardo esses 31 anos. Eu dei uma palavra no altar, de ser fiel, de estar com ela em todos os momentos, independente da situação, ser fiel até a morte. Eu dei para ela uma palavra. Os anos se passaram e eu continuo guardando essa palavra. Ela deu a palavra dela para mim e vem sustentando todos esses anos. Se eu der para ela flores, se eu der para ela dinheiro, se eu der para ela viagens, se eu der para ela roupas, se eu der para ela qualquer coisa, mas eu quebrar a palavra que eu dei, tudo que eu der não vai valer de nada. O meu amor pela minha esposa eu demonstro pela palavra que eu dei a ela. Eu não posso trocar essa palavra por nenhuma outra coisa. Não adianta dar joias, não adianta dar nada. O que mostra o meu amor por ela é a palavra que eu dei para ela. Palavra. A mesma coisa é com Deus. Tem um versículo que eu vou colocar na tela agora, de João 14, 21. Deixa a sua Bíblia aberta em Timóteo, mas eu queria só que você lesse no telão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso, por favor. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ter anos de igreja, se você não guardar a palavra de Deus, se você não obedecê-la, não respeitá-la, se você não levar a palavra de Deus a sério, você nunca vai ser feliz, você não vai ter salvação. Você pode dizer para todo mundo que você ama Deus, mas não é o tipo de amor que Ele quer, um amor de boca. Ele quer um amor daqueles que guardam a sua palavra, que respeitam a sua palavra. Você pode nem falar que ama Deus, mas se você obedece a palavra dele, você está mostrando que você ama. É comum ver as pessoas dizendo: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas você não vê a pessoa respeitando a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, que Ele vai te guardar. Ame a palavra de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Você nem imagina o que Deus vai fazer se você levar a palavra dEle a sério. Você nem imagina como a sua vida vai ser abençoada. Não tem limites para a sua vida. Amém? Vamos a 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam
salvos. E venham ao conhecimento de quê? Esse versículo é tão forte. Vamos ler de novo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender isso aqui. Deus deseja salvar todos os seres humanos, todos. O maior desejo, o maior prazer de Deus é salvar. E digo mais: quem é de Deus também tem a maior alegria de ganhar almas. Quando eu prego o evangelho, a minha alegria é ver uma pessoa se entregar, se arrepender dos seus pecados. Ela conheceu a verdade, ela aceitou a verdade, ela foi humilde, e ela se entregou, se batizou, recebeu o Espírito de Deus, e hoje está no caminho de Deus. É uma pessoa menos que ia para o inferno, e é uma pessoa a mais para morar no céu. Eu não posso achar que o céu é só para mim. Eu fui salvo, mas tem muita gente perdida. É muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas tem muitas pessoas perdidas lá fora, que não conhecem absolutamente nada de Deus, zero de Deus. Pessoas que, por causa das confusões, mentiras que as religiões trazem, elas vivem confusas, elas vivem perdidas, acreditando em mentiras. E é por isso que nós pregamos o evangelho, porque eu sei que Deus quer salvar, porque eu conheci a verdade. Quando eu fui crescendo, eu tomei conhecimento que eu tinha sido batizado quando criança, e me falaram: fulano é o seu padrinho. Eu não conhecia a verdade. Criança não se batiza, nenhuma criança vai para o inferno, porque Deus é justo. Criança não tem pecado. Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não tem pecado com criança. Criança não se batiza, mas a religião ensina a pessoa a batizar a criança. Olha o trabalho que nós temos pela frente. Olha quantas pessoas estão enganadas. Elas não conhecem a verdade, e com ensinamentos falsos elas vivem assim. Quando uma pessoa ela entende, ou ela não entende as coisas de Deus, ela corre o risco de morrer esperando uma coisa e vai acabar vindo uma outra realidade. Tem muita gente dizendo assim: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não sou desonesto, eu tenho um caráter, então se eu morrer eu estou tranquilo. Não deveria estar tranquila essa pessoa,
porque o homem não se salva por si só. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi difícil. Ele gemeu, ele chegou a orar ao Pai, pedindo: se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia o quanto ia doer aquela morte, e morte de cruz, o quanto ia ser difícil passar pelo que ele estava passando, mas ele aceitou morrer na cruz por nós, para abrir uma porta de salvação, estreita, difícil de passar, mas vale a pena. Quando ele orou, o Pai não respondeu, enviou um anjo para fortalecê-lo, mas não respondeu ele, porque ele tinha que passar por aquilo, para hoje nós termos a oportunidade de salvação em Jesus. O que Jesus passou por nós foi difícil, não foi de graça para ele. Ele pagou um preço caro por nos amar. Ele não pagou um preço caro para você chegar na igreja hoje querendo resolver os seus problemas e correndo atrás de bênçãos, resolve tudo e vive no pecado. Não foi para isso. Ele não sofreu em nosso lugar para nós ficarmos buscando Ele para resolver problemas, mas para aceitarmos o sacrifício dEle e tratarmos Ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Deus quer que venhamos temê-lo. Ele quer que você conheça a verdade e tenha temor para com as coisas dele. O que muitas pessoas valorizam, eu desprezo, e o que muitas pessoas desprezam, eu valorizo, que são as coisas de Deus. O temor é que faz você ter sabedoria. Você começa a ter sabedoria mesmo sem ter estudado. Deus te dá sabedoria pelo seu temor a Ele, e você começa a ter esse entendimento das coisas espirituais. Eu não sei quantas mentiras você já ouviu na caminhada da sua vida. Eu não sei quantas mentiras ao longo da vida você já ouviu, mas a verdade é uma só. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, uma só. Se falaram para você que reencarna, mentiram. Se falaram para você que uma missa poderia te ajudar, ninguém pode fazer mais nada por quem já morreu. Mas hoje você pode mudar de lado e vir para o lado dos salvos. Sempre vai ter nos cultos os que estão perdidos e os que estão salvos. Os salvos se entregaram, os perdidos ainda não, mas enquanto está vivo, a chance de salvação. Está vivo, então tem uma chance. Morreu, salvo, graças a Deus, que vitória, que bênção é morrer salvo, que bênção. Eu estou aqui lembrando, eu estava conversando hoje mais cedo com o bispo Adilson, e ele disse assim: se eu tivesse morrido e não voltasse mais, eu não tinha sentido um pingo de dor, e eu já teria vencido a minha caminhada, mas agora eu voltei, preciso continuar lutando todos os dias. Todos os dias. O dia que você relaxar nisso, você começa a cair. A pergunta é: você tem vencido a si mesmo? Ou você tem perdido a sua alma
para a mentira, para a prostituição, para a pornografia, para o pecado. Você tem vencido, você tem consciência que o céu é para vencedores, e vale a pena você enfrentar qualquer luta e vencer e ser salvo. Você tem essa consciência? O céu é para vencedores. O céu é para quem sabe o que quer e quem quer, porque no final de tudo você vai ficar com quem você quer. Se você quer Deus, então você demonstra isso. Se você não quer Deus, então as suas atitudes também estão demonstrando o que você não quer. E no final você vai ficar com quem você quer, porque quando você quer, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora de casa, expulsas. Eu conheço pessoas que apanharam dos pais. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu conheço pessoas que tiraram tudo dela, mas não tiraram a salvação. Pessoas que foram capazes de perder tudo, mas não perder a salvação delas. Perca qualquer coisa por amor a Jesus, mas não perca a vida eterna. Às vezes eu percebo que falta entendimento das pessoas em relação aos ímpios, aos incrédulos. Tem gente dentro da igreja que inveja a vida do incrédulo. Você tem noção do que é a vida do ímpio? Você tem entendimento do que é a vida do ímpio? Talvez olhando de longe você olha o carro, você olha a mansão, você olha a empresa, você olha o barco, você olha a aparência, você olha a rede social, você olha o sucesso, você olha a fama, você olha o brilho. Mas se você chegar um pouquinho mais perto e conhecer a palavra, começando por Isaías 48, 22, coloca para mim esse versículo, lê alto aí. Mas os ímpios não têm paz. Quem foi que disse? Diz o Senhor. E o Salmo 9? Coloca para mim, por favor, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não tenho inveja de ímpio nenhum. Primeiro que ele não tem paz, eu tenho. Jesus é o príncipe da paz, está dentro de mim. Segundo, os ímpios serão lançados no inferno. Por que eu vou ter inveja deles? Porque eles estão tendo sucesso só do lado de cá? Mas o lado de cá dura quanto tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Vamos lá, vamos pensar. Um dia desses estavam conversando 3 pessoas. Aí uma falou assim: meu pai morreu com 70 e minha mãe morreu com 70 e poucos anos. Pelos cálculos eu tenho mais tantos anos. Olha a conversa. Aí a outra falou: a minha morreu mais cedo, morreu com 50 e poucos anos. Meu pai morreu com 70 e poucos. Então, pelos meus cálculos, aí eu tenho tantos. Já deve estar calculando o seu, né? Não importa quantos anos seus pais viveram. Você pode viver mais, você pode viver menos, mas vai acabar. Aí teve uma dessas pessoas que disse assim: meu Deus, o meu pai morreu tão novo, minha mãe também, acho que só tem um pouco tempo. Entrou mais em desespero. Mas você já parou para pensar que o ser humano não se liga nisso? Ele vive desligado disso, como se aqui fosse mais do que o outro lado.
como se aqui fosse mais importante do que a eternidade. E eles perdem o céu por aventuras, eles perdem o céu por um dinheiro, eles perdem o céu por coisas que quando você pesar na balança, você vê que é tanta falta de sabedoria, tanta falta de sabedoria. Seja inteligente, o temor de Deus traz sabedoria. Seja sábio, você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que quer, não tem problema, mas Deus está te dando tudo o que você precisa. Calma, em breve nós vamos estar na eternidade com Ele. Se alegre nisso, seja feliz por causa disso. Eu não sei se você tem a alegria que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra de Deus. Sabia que os anjos queriam estar pregando? Sabia que uma vez na casa de Cornélio, o anjo chegou numa visão para ele e falou: manda chamar Pedro, que está em Jope, para ele vir pregar. O anjo não podia pregar, mandou chamar Pedro. Quando os discípulos eram presos, os anjos eram enviados por Deus para soltar os discípulos, para eles continuarem pregando, porque o Evangelho é pregado pelo homem, ser humano. Eu me sinto tão feliz em pregar o Evangelho, porque eu tenho um entendimento que você pode consertar a sua vida com Deus hoje. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. Você pode apagar o seu passado hoje. Você pode ter sua alma salva e não experimentar da ira de Deus, mas do amor e da misericórdia dele. Eu preparei um vídeo para vocês hoje, que fala exatamente sobre a ira de Deus, para que haja temor na sua vida. Temor. Quando você tiver temor, olha aqui para mim, ó, você vai respeitar mais a Deus. Você pode namorar, você vai respeitar no seu namoro. Você pode estar sozinho, você sabe que Ele está olhando para você. Até a sua maneira de assistir o culto muda quando você teme a Deus. Até a sua postura, a maneira que você senta, mostra o seu temor. Um pastor estava falando para mim hoje, que quando ele era da torcida organizada de um time, se o time estivesse perdendo e um torcedor fosse embora, eles brigavam antes do jogo acabar, mesmo o time perdendo. Você tem que estar aqui para dar força ao time, mas às vezes o culto acaba, aliás, nem acabou o culto, e a pessoa já está ali, ó, doidinha para ir embora. Tem gente que fica assim, ó, está consagrada a água, Deus abençoe. A gente ri, mas Deus fica triste. Tem gente que poderia chegar cedo nos cultos, mas pode ver, tem gente que sempre chega atrasado. Não é uma vez não é porque de um trânsito não, é pela maneira que ela trata Deus, de qualquer jeito. Se fosse uma audiência não fazia isso. Para assistir um time jogar, a pessoa chega mais cedo. Às vezes, se a reunião demorar um pouquinho, a pessoa pode não falar, mas dentro dela, onde ninguém vê, dentro dela, poxa, hoje demorou, hoje está falando, hein? Mas às vezes fica numa série tantas horas, em um filme tantas horas, no cinema chega antes, não é assim? Vamos tratar Deus com temor. Vamos respeitar esse Deus que nos deu o privilégio Ele nos deu, privilégio de conhecer a verdade. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi tantas mentiras. Você sabe que eu sou da Bahia, nordestino somente baiano, é bem supersticioso. Eu aprendi tantas besteiras, eu aprendi tantas mentiras.
Já falei para vocês que eu fazia questão de acordar com o pé direito. Eu já falei do pé de coelho. Eu já falei de coçar a mão. Eu já falei de fazer pedido quando a estrela caía. Eu já fiz tanta coisa até eu conhecer essa maravilhosa palavra. Hoje eu não como na mão de ninguém. Hoje eu conheço a verdade que liberta. Hoje eu conheço. E hoje eu tenho o prazer de pregar a salvação, o Evangelho, a palavra de Deus. A oportunidade que todo mundo tem que ter. Se vai aceitar ou não, são outros 500. Se você vai responder se entregando, são outros 500. É um problema seu. Gostaria eu e Deus também que você se entregasse de uma vez. Gostaria. Mas não depende de nós. Você não imagina. É porque nós não conseguimos ver os demônios aqui agora, para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. O diabo fica louco para você desprezar a salvação, para que na eternidade isso fique te atormentando. Você teve chances e mais chances e não aproveitou. Nós pedimos, quando uma pessoa estava manifestada com demônios, para os demônios gritarem como as pessoas estão no inferno. E você consegue ter uma noção do terror, do desespero, e o demônio gritando: me tire daqui, eu quero sair daqui, me dê uma chance. Mas hoje você tem, talvez não quer aproveitar. Às vezes você vê pessoas nesse mundo de caráter bacana, nem da igreja é. E tem gente que diz assim: poxa, fulano é tão legal, tão bacana, só falta Jesus. Conserta isso. Tem que falar assim: coitado de fulano. Tem caráter, é legal, bacana, mas falta o principal. Porque se morrer, mesmo sendo bacana, vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação? Honestamente, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se considera uma pessoa vencedora? Você tem conseguido vencer as tentações, a sua carne? Você está entendendo que a porta está se fechando, mas ainda dá tempo de entrar? Se você quiser, eu vou orar agora. Nesse momento, você pode sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nesse momento, você pode livrar sua alma do inferno. Agora. E se é para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É Ele que está te chamando ao arrependimento. Não venha porque ninguém está vindo. Venha com os pés no chão, com entendimento. Fiquem todos em pé. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Um dia onde o sol não vai brilhar no céu, e dirão: luz, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. Nós estamos tendo muitos sinais da tua volta. O Senhor está com uma paciência tão grande com a humanidade. Para com cada um de nós, o Senhor tem sido tão misericordioso e nos dado tantas oportunidades. Que haja aproveitamento hoje, que haja despertamento hoje, que haja salvação através dessa palavra. Usa a minha boca
e dê entendimento a todos que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém. Eu queria começar, antes de nós lermos Gênesis 38, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O mundo está melhor? A cada dia que passa, a coisa fica mais bonita ou mais feia? Você não vai encontrar uma pessoa que vive nesse mundo que diz que o mundo está ficando melhor. É unânime. Todos já conseguem entender que o mundo só piora. Agora, quem criou o mundo? Quem criou o mundo foi Deus? E por que o mundo só piora? O mundo não piora por causa de Deus. O mundo piora porque Deus entregou ao ser humano, e o ser humano não tem tido ouvidos para ouvir Deus. A cada ser humano Deus deu 2 ouvidos e uma boca, e o ser humano tema em falar mais e ouvir menos. O ser humano não gosta de ouvir, o ser humano gosta de falar. O ser humano tem dificuldade para ouvir a Deus, e o ser humano vem estragando tudo que Deus criou, por causa dos seus pecados, da sua ganância, do seu orgulho, das suas vaidades. Eu sei que tem pessoas que herdaram enfermidades, tem problema de coração, tem problema de pressão, que herdaram dos pais. Tem uma determinada doença que vem no sangue da família. Várias pessoas têm o mesmo problema, mas nós temos a fé para curar, para resolver o problema. Mas a pior coisa que nós herdamos, que nós já nascemos com esse problema, é a maldição do pecado. Nós herdamos, desde o primeiro ser humano, Adão, e depois Eva, que pecaram, que erraram. O ser humano vem nascendo no pecado. E quem tem filhos sabe muito bem o que é isso. Eu vi um dia desse uma criança querendo bater no rostinho da mãe. A mãe segurou o bracinho. Não pode. Não pode. Quando você vê a criança se tornando adolescente, e quando fica nervoso, nervosa, o filho, a filha diz: não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de completar 18 anos, eu não vejo a hora de ficar de maior. E vai crescendo, se achando um rei, uma rainha. Depois vai enfrentar a vida e vai ver que a vida é dura. Muitos dão valor aos pais depois que perdem. Graças a Deus pelos seus pais que estão vivos, tá? Dê valor, valorize. Mas muitos não deram valor quando tiveram o pai e a mãe orientando, chamando atenção, disciplinando. Nós herdamos essa maldição do pecado, essa inclinação para o erro. E só tem um remédio para curar o ser humano dessa doença chamada pecado, que não só mata, mas leva a alma para o inferno. Só existe um remédio capaz de curar o ser humano, é o arrependimento. Escute uma coisa: muita gente diz: eu tenho muita fé. Tá bom, mas a fé não traz perdão não, tá? Quem traz perdão é arrependimento. Tem gente cheia de fé,
mas não se arrepende dos seus pecados. E se morrer, mesmo cheio de fé, vai para o inferno. Entenda, por favor. Se você não sentir o peso dos seus pecados, se você não enxergar seus erros, não se arrepender dos seus pecados, e Deus te chamar para juízo, você está perdido. Se os seus pecados já foram perdoados, graças a Deus. Se você já se arrependeu dos seus pecados, louvado seja Deus por isso, porque Deus apaga todos os nossos pecados e traz refrigério para a nossa alma. Olha esse versículo de Atos, tem esse versículo aí, 3, coloca aí por favor, o que é que diz aí? Olha só, Atos 3,19, arrependei-vos pois, e o que? Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Olha para mim por favor, arrependimento. Tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado e acham que Deus é com elas, mas o diabo que está com elas. E elas acham que Deus está com elas, e Deus não pode ser com quem vive na prática do pecado. Ele quer ser, mas a santidade dele não deixa. Então ele espera que a pessoa reconheça os pecados dela e abandone e se arrependa. Aí ele vai ser com a pessoa. O maior prazer dele é ser com uma pessoa. É a maior vontade de Deus habitar no ser humano. Ele criou o ser humano para isso, para viver no ser humano, para que o ser humano fosse imagem e semelhança dele, obra das mãos dele. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, você está correndo o risco de Deus te chamar para o juízo a qualquer momento e os seus pecados te condenar. Isso é mais sério do que você imagina. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para você se livrar dessa maldição do pecado e deixar o sangue de Jesus te lavar, e a sua alma venha a ser salva. Do contrário, você pode se iludir com bênçãos, com tempo de igreja, com título, com qualquer coisa, mas no dia que você partir desse mundo, você está perdido. Deus pode nos chamar para o juízo a qualquer momento, acordado, dormindo, comendo, na rua, em casa, dirigindo. Deus pode nos chamar a juízo a qualquer momento. Se Deus te chamasse hoje a juízo, você já se arrependeu dos seus pecados? Tem uma história na Bíblia que me dá tanto temor. Essa passagem de Judá e Tamar, ela é grande, mas vale a pena nós lermos. Gênesis 38, versículo 1, diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela o chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sela. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito,
e o seu nome era Tamar. Até aí você entendeu? A Bíblia diz que Judá, ele teve 3 filhos homens, 3 filhos. E quando o mais velho, o primogênito, chegou a uma determinada idade, ele tomou uma mulher chamada Tamar para ser esposa do filho. E diz assim, versículo 7: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, quer dizer, o segundo filho: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Era de costume fazer isso no passado. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Pelo que também fez o quê? O matou. Olha para mim, por favor. Tenha temor aos olhos do Senhor. Deus me vê na minha solidão. Deus te vê na sua solidão, nos seus momentos sozinhos. Deus vê se nos momentos que estamos sozinhos, nós nos inclinamos para o pecado, para a prostituição, para a pornografia, para os maus pensamentos, para as coisas erradas, ou se nós nos preocupamos em agradá-lo. Deus vê, Deus conhece. Lembra que nas cartas do Apocalipse, ele sempre se apresenta: eu conheço as tuas obras, eu conheço, para dar temor, como quem diz, não tente fingir, não tente mentir. Eu atendi um rapaz que veio aqui, e ele passou alguns minutos me contando uma história, que ele queria voltar para o estado dele, e ele contou uma história assim forte, que mexeu comigo, e falou: o senhor me ajuda na passagem? Eu falei: te ajudo, me dá um minutinho aqui. E pedi para que ele esperasse, e liguei para o vereador, para saber qual é o órgão que pode dar a passagem, ou se o vereador poderia dar passagem para ele, para ajudá-lo. E depois que eu resolvi, eu voltei e falei: olha, eu vou conseguir direitinho, o vereador tal vai ver para te colocar no ônibus direitinho, eu quero dinheiro. Falei: calma, você me contou uma história tão forte, eu estou dizendo que nós vamos resolver, vamos colocar você dentro do ônibus para você viajar. Não, eu quero dinheiro. Na verdade, toda aquela história era uma mentira, para meter a mão em quê? No dinheiro. Queria usar drogas, beber, alguma coisa desse tipo, mas recusou a passagem. Falei: rapaz, você falou para mim que você queria voltar para o estado, eu estou resolvendo o problema. Não, eu quero dinheiro. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Falei: com dinheiro não, com a passagem sim, mas se formos dar a passagem, nós vamos te colocar dentro do ônibus. No instante se transformou. Quer dizer, veio na mentira, veio querendo passar perna, como quem diz: vou dar uma chorada, que tem gente que sabe, até para quem chora, né? Sabia que tem gente que sabe chorar? Gente que conta uma história tão forte, que comove todo mundo. É verdade. Um dia desse, minha esposa foi no mercado, tinha uma senhora falando: por favor, compra aqui esse leite para mim, essa caixa de leite. Aí uma outra senhora chegou para minha esposa e falou: está vindo aqui a semana toda atrás dessas caixas de leite. O que mais tem hoje são pessoas o quê? Mentirosas, ainda usa crianças. Dói. Você não vai conseguir ter nada com Deus sem verdade. Você pode ser a pessoa mais suja, você pode ser um sem vergonha, você pode ser uma pessoa toda torta, você pode ser uma pessoa que viveu com a vida toda errada até hoje. Se você for sincero, você tem tudo com Deus. Ele te perdoa, Ele te lava com o sangue de Jesus. Acabou. Ele te dá o presente, que é o melhor presente que um ser humano pode ter: o dom do arrependimento. Mas se você tentar enganar Deus, esqueça.
Esqueça. Os 2 filhos de Judá erraram aos olhos de Deus e se deram mal. Então, tema a Deus. Você que minha esposa não está me vendo, meu marido não está me vendo, né? Meus pais não estão me vendo, mas os olhos de Deus nos vê 24 horas por dia. Tenha temor, porque aquilo que você faz perante os olhos de Deus, você vai colher os frutos, e eu também. Amém? Aí, versículo 11. Os 2 filhos morreram, e a Bíblia diz assim: então disse Judá a Tamar, a nora dele, né? Sua nora: fica-te viúva na casa de quem? De teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de quem? Seu pai. Você entendeu? Primeiro ele perdeu um filho e falou para a nora dele: case com outro filho. Ele fez o que era reto, ou o que era mal, morreu. E ele disse assim: eu tenho mais um filho, espera ele crescer, e você vai ser esposa dele. Tamar voltou para a casa dos pais. Aí diz assim: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tim, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o quê? O seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, que mais? Teu cordão, que mais? E o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não o achaste. E aconteceu o quê? Quanto tempo depois? Quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, fez o quê? Adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai fora, para que seja o quê? Queimado. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justo é o quê?
é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. Olha para mim, por favor. Ele deu a palavra à nora, que ficou viúva, que quando o filho mais novo, o terceiro, que estava vivo, completasse uma idade, ia dar para ela como marido. E ela voltou para a casa dos pais, confiando na palavra dele. O tempo passou, ele não cumpriu a palavra, ela sabia que o filho já estava grande, e ela tomou conhecimento que ele ia passar por aquele lugar. Ela tirou a roupa de viuvez, colocou uma roupa de prostituta, e a prostituta, ela cobria o rosto, então ele não sabia quem era ela, e ela ficou bem no caminho esperando ele passar. Ele a convidou para se prostituir com ela, e ela disse: agora eu quero uma garantia, me dá a garantia. Não, eu vou te trazer um cabrito. Não, mas eu quero algo para ficar comigo. E pegou essas 3 coisas e ficou com ela: o cordão, o selo e o cajado. E ele foi embora, depois voltou, mandou o amigo voltar, procurando, não achou ela, levou o cabrito, mas não achou, retornou, e a vida seguiu. O tempo passou, ele tomou conhecimento que Tamar estava grávida, e logo quis julgar, porque nós somos bons para isso, julgar os outros. Temos dificuldade para reconhecer os nossos erros. Os nossos erros. Ele disse: tire ela para ser queimada aqui. Ela falou: beleza, pode me queimar. Eu só queria que antes de ser queimada, ele soubesse que a criança tem um pai, e o pai é o dono desse selo, desse cordão, desse cajado. E quando ele viu, ele ficou envergonhado, disse: ela é mais justa do que eu. Agora observe que aquele momento foi o pior momento para Judá, o momento em que a máscara dele caiu, o momento onde o engano dele foi revelado, o momento em que ele foi desmascarado. E é justamente assim que o diabo trabalha. Ele espera a pessoa morrer no pecado, para ele poder desmascarar a pessoa, para que no momento do juízo, o diabo se apresente e mostre as sujeiras. Tem um versículo em 1 Timóteo 5,14 que me dá, é 14 ou 24, deixa eu ver aqui, é esse aí, 24. Olha que passagem, leia comigo aí, leia com atenção. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. E em alguns manifestam-se depois. Eu estava na igreja, isso em 1997 ou 98, no interior da Bahia. E o pastor estava fazendo culto, e eu estava andando na parte de trás da igreja. Era tarde, quando um homem falou assim: pastor, e eu disse: pois não, que posso te ajudar? Ele falou assim: eu vim aqui fazer uma denúncia. Se vocês vão acreditar ou não, eu não sei, mas aquela obreira que está ali, trabalhando no salão, ela caiu comigo. E ele disse que essa obreira teve contato sexual com ele. Eu falei: o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele falou: tenho, o senhor pode perguntar para ela. Se ela não assumir, o senhor pode me colocar diante dela. E acabou o culto. Eu chamei a obreira. Obreira, você tem alguma coisa para me contar? Tem algum pecado escondido? Tem alguma coisa que você precisa de ajuda? Não, estou bem.
Estou muito bem. Eu queria falar para a senhora que chegou uma denúncia. Uma pessoa chegou aqui dizendo que aconteceu um problema com a senhora, assim, 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 assim. Foi fulano de tal, não foi? Uma pessoa assim, assim, assim. Sabia que ele queria me destruir. Eu falei assim: não, louve a Deus que ele veio aqui, porque o seu pecado está sendo trazido à tona antes do juízo. O pior é você ficar de obreira diante dos homens, está tudo direitinho, e no dia do juízo aparecer a sua sujeira. Está dando para você entender? Feliz, a pessoa deveria agradecer, porque veio à tona, porque ela deveria ter tido coragem, teve coragem para fazer besteira, tinha coragem também para confessar, para vomitar, para ficar limpo, e ela não teve, mas ele teve e queria se limpar. E ele não era da igreja universal, ele era de outra igreja evangélica. Ele falou: quero me limpar, se puder não ficar na frente dela, melhor, mas eu não queria esconder isso, eu queria consertar meu erro. Eu falei: vá com Deus. Peguei o contato dele, mas demorou, custou para ela poder vomitar o pecado dela, que já tinha sido exposto. Mas ela estava ali, sabe, se segurando para não perder o título de obreira, mas já tinha perdido o quê? A salvação, a alma dela, a pureza dela. Está dando para você entender? É tudo que o diabo quer, você dentro da igreja sem salvação, porque Deus te chama para juízo e o diabo mostra as cartas. Olha aqui, ó, é meu, é minha. Não se brinca com a sua alma, não se brinca com a vida espiritual. Você não consegue enxergar. No momento em que nós fazemos o apelo para que as pessoas entreguem a vida a Jesus, você não consegue enxergar os demônios, porque se nós pudéssemos enxergar os demônios, nós íamos ver os demônios furiosos. Por quê? Porque a oração que mexe com o diabo não é a oração da cura, não é a oração da prosperidade, não é a oração que nós fazemos para suprir suas necessidades. A oração que mais mexe com o inferno é a oração de entrega. Olha bem para mim, por favor. Nós temos levita aí para resolver. Chama o chefe, quem me manda embora. Não dê atenção ao diabo, não. Dê atenção à palavra de Deus. É triste você que quando o demônio manifesta, você dá ouvidos, mas a palavra de Deus você não dá ouvidos. É triste ver isso em você, que quando o demônio manifesta, você fica assim com o olhão e dá maior atenção ao diabo, mas isso aqui, ó, que é mais importante do que o que os demônios falam, você não dá ouvidos. É triste. Se nós pudéssemos enxergar o inferno na hora da entrega, você ia ver os demônios furiosos, porque ele não quer que você se limpe, que você seja salvo. Você vem na igreja para ele, tanto faz, ele também vem todo dia, não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é quando você se arrepende, quando você enxerga a sua sujeira e você diz mesmo: não tenho caráter, olha, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa sem vergonha, eu vou mudar hoje. É isso que incomoda o diabo. Decisão. Amém. Palavra de Deus. Nada é mais forte do que isso. Não tem só um demônio, não, está cheio de demônio aqui. E o ódio dele é quando tocamos nesse assunto. Sua alma, arrependimento. Você já é de Deus mesmo? Você já colocou sua vida toda em Jesus? Ou você está brincando dentro da igreja? Você acha que você ainda vai ter muito tempo? Você acha? Se você tivesse entendimento o quanto os seus pecados já te atrapalharam, o como eles te arrastam para longe de Deus, se você tivesse esse entendimento
você ia ter nojo dos seus pecados. Nojo dos seus pecados. E você ia a Jesus com humildade pedir perdão, pedir misericórdia. Nós vamos orar. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus tentando salvar. Mais uma vez, Ele tentando acordar, despertar. Ele conhece você. Você precisa se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Se você quer o céu, se arrependa, se entregue, que você vai para o céu. Amém? Se você não quer o céu, então saia definido. Se conheça, saiba quem é você. Sabe de quem eu estou lembrando aqui? De Pedro. Que Jesus disse para ele assim: ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Negou uma vez, negou 2, na terceira, Jesus olhou para ele. E a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. Ele negou Jesus. Você sabe o que é seu filho negar você? Você sabe o que é a pessoa dormir com Jesus, acordar com Jesus, conviver com Jesus 3 anos e meio e depois negar ele? Ele negou. Ele caiu feio. Ele foi chorar amargamente. Jesus morre e quando ressuscita, manda um recado para os discípulos e um recado forte para Pedro. Avisa também a Pedro. Falou direto com Pedro, porque ele sabia que Pedro estava tão caído. Se não fosse a palavra de Jesus, Pedro não conseguia ter ânimo. Que a palavra de Jesus hoje te levante. Você pode ter negado, você pode ter se sujado, mas você pode, com a palavra de Jesus, se levantar, se erguer. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Que semanazinha é essa que passou? Terremoto fortíssimo. As pessoas que moram no litoral, que ficam felizes, moram em frente à praia, tiveram que sair voadas, correndo, com medo de um tsunami. Milhões de pessoas em vários países. Do nada, a terra começou a tremer. Aquilo que parecia tão firme, tão seguro, ficou igual uma gelatina. E de repente, quem tinha o maior orgulho de morar em frente à praia, teve que largar tudo e sair correndo, porque dos alertas. A Europa está pegando fogo, Portugal, fogo para todo lado. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. É um mundo piorando, ficando cada vez mais pesado. Mas nesse mundo feio, você pode ter uma vida bonita. Nesse mundo difícil, você pode deixar Deus cuidar de você. E quando você sair desse mundo, você sair para viver eternamente com Deus. Não é quem tentar não, tá pessoal? É quem vencer vai comer da árvore da vida. Eu quero comer dessa árvore da vida. É quem vencer. Você tem que vencer. O que você não está conseguindo vencer, você tem que vencer. O que você não venceu ainda, você tem que vencer, se você quer ser salvo, porque a salvação é para os vencedores. Amém? Do contrário, não tem céu para você. Eu queria orar. Se agora pudéssemos enxergar com os olhos espirituais, olha bem para mim agora. Olhe bem para mim. Você não está aqui à toa. Você tinha que estar aqui agora. Foi Deus que trouxe você aqui, que está fazendo você escutar essa palavra. Se você pudesse enxergar aqui os demônios agora, você ia se assustar.
porque é o momento que mais mexe com o diabo, o momento de você dizer assim, ó, não vou mais fazer isso de errado, não vou mais me entregar a isso, não vou mais ser fraco nisso, não vou mais me sujar com isso, não vou mais desagradar a Deus com isso. É nesse momento que você rompe com o pecado, que você rompe com o diabo, que você tira sua alma das garras do diabo. É nesse momento que a salvação chega até você. E eu queria que se levantasse, viesse aqui na frente, você que agora quer se entregar a Jesus de verdade. Eu quero isso. Não tem demônio que consiga segurar sua alma, se você está decidido. Eu quero isso. Vem aqui na frente. Aqui na frente. É agora. É hoje. Que você vai se arrepender dos seus pecados. Fiquem todos em pé. Vem fazendo dessa canção sua oração. Pouco a pouco aconteceu. Pouco a pouco aconteceu.